Olá, vamos resolver um exercício envolvendo fluxo de partículas. Então aqui consiste de um jato d'água dispensado por esse bocal. Esse jato ele jorra e dá de encontro a esse bloco, tá? Então esse bloco acaba desviando o curso desse jato d'água. A pergunta é: qual é o esforço necessário em X e em Y para manter esse bloco parado? Afinal, com a água chegando até o bloco, a tendência do bloco é ir para a esquerda e descer nessa direção, justamente devido a esse desvio da água, né? Então vamos ler os detalhes do problema para ter um entendimento melhor. Um jato de água com área de seção transversal A e velocidade V1 bate na superfície encurvada do corpo. Então já vamos olhar para esse jato d'água aqui, ó. Ele tem uma seção transversal de área A e velocidade V1, ou seja, toda a água que está chegando aí através dessa área, ela chega numa velocidade V1. O que significa isso? Que eu tenho uma certa velocidade cruzando uma área. Então, no nosso caso aqui, ó, ela é 40 metros por segundo. Então, a cada segundo, essa partícula anda a 40 metros. Então, olha a visualização. Em um segundo, o jato d'água vai avançar. Por exemplo, se fosse um tubo de água aqui, né? Ele avançaria 40 metros. E aí, vamos fechar aqui o nosso final do tubo. Isso aqui acontece em um segundo. Ou seja, qual é o volume então que entrou aqui? O volume vai ser essa área vezes os 40 metros. Então nós vamos ter aqui que o volume, isso aqui é 40 metros, ó. O volume então vai ser a área A vezes os 40, tá? E qual é a vazão volumétrica, então? Ora, esse aqui é o volume, não é a velocidade, tá? Então, a vazão volumétrica, o QV, vai ser o volume que passou sobre o tempo. Então, esse volume que passou foi a área vezes os 40, sobre qual tempo? 1 segundo. Então, o que você está percebendo aqui, ó? Que você tem a área vezes 40 metros por segundo, ou seja, o volume QV é igual a área A vezes a velocidade. Eu estou chamando aqui QV porque nós temos o costume de utilizar esse termo para dizer a vazão volumétrica, né? O fluxo volumétrico, vazão volumétrica. Quando é QM ou também QM, ou aqui nesse caso aqui o Qzinho minúsculo M, né? V, nós dizemos que é vazão volumétrica e aqui vazão mássica, tá? Mas voltando aqui para o foco. Então o que nós temos aqui? Nós já conhecemos a vazão volumétrica que passa aqui, tá? Então nós podemos até deixar essa anotação do lado, mas nós já podemos colocar aqui, ó, que a vazão volumétrica é igual a velocidade vezes a área A, tá? No nosso caso aqui, V1 vezes a área A, tá? E já que estamos nesse termo de volumétrica, vocês sabem que nesse tipo de análise nós não vamos usar vazão volumétrica, nós vamos usar vazão mássica, né? É o Qzão M, ou o Qzinho M, ou também o M ponto. Tudo a mesma coisa, né? Isso aqui é vazão mássica, tá? Se eu tenho a vazão volumétrica, vazão volumétrica QV, ela é dada em metro cúbico por segundo. E eu quero levar para a vazão mássica, eu quero levar para quilograma por segundo. Quem que transforma metro cúbico para quilograma? Ora, é o ρ, é a massa específica. Então eu multiplico pelo ρ. Vamos fazer essa análise aqui, ó. Então eu tenho QV vezes o ρ. Vamos fazer a análise dimensional aqui, ó. Eu tenho metro cúbico por segundo vezes quilograma por metro cúbico. Veja que o ρ, ele elimina o metro cúbico e coloca o quilograma.
Então aqui em cima, uma vez que nós temos o QV, nós podemos calcular o M ponto ou o QM, né? Tanto faz. É o que? É o nosso QV vezes o ρ, tá? Então isso aqui é importante para vocês trabalharem nos cálculos. Bom, então bate nessa superfície encurvada do bloco. E esse bloco ele é mantido parado pelas forças Px e Py. A pergunta é, qual é o módulo de Px e Py quando a área A for 500 mm² e a velocidade for 40 metros por segundo? Então vamos calcular utilizando a equação lá do primeiro caso. Por que o primeiro caso? Porque nós temos aqui, vamos fazer em vermelho, o nosso sistema, que vai começar aqui, ó. Você não precisa pegar antes, tá? Pode pegar aqui, chegando no bloco, um pouquinho antes de chegar no bloco, pega a água lá e passa aqui, voltando na superfície do bloco. Esse é o sistema. Então a água entra aqui no sistema, vamos chamar aqui de A, ponto de entrada, e sai lá em B. Ou seja, toda a massa que entra sai. É um fluxo de massa contínuo. Ele não armazena massa, ele entra e sai do sistema. E aí nós podemos utilizar o primeiro caso, né? Então nós vamos pegar esse caso aí. A equação do primeiro caso é somatória de forças que agem sobre o sistema em vermelho, é igual ao dm dt, que é o nosso m ponto, vezes a diferença entre a velocidade na saída, b, né, com a velocidade na entrada em A. Esse aí é a somatória de forças. Tá? Isso porque nós vimos que podemos aplicar o primeiro caso. Toda a massa que entra é igual a que sai. Tá? Então, somatória de forças. Eu vou já resolver isso aqui para x e para y juntamente, né, utilizando aqui o sistema de vetores. Então, vou ter aqui somatória de forças em x, que no nosso caso, quais forças em x que nós temos agindo externas ao sistema? Não pense na força de interação entre o líquido e o bloco aqui na superfície. Essa força de interação entre o líquido e o bloco na superfície, em x, ela está posta aqui, ó, tá? Talvez, até vou colocar um sistema, como é que eu posso dizer? Um sistema alternativo para vocês compreenderem melhor. Vamos utilizar outra cor aqui, tá? Ó, melhor vocês olharem o sistema assim, ó, passa lá, né, lá em B, vem aqui, pega todo o líquido, passa aqui em A e pega todo o bloco. Aí fica um pouco mais visível, né? Pega todo o bloco. Agora sim, ó, Px e Py estão externas ao sistema. E aí você tem quem entrando no sistema? Um jato d'água entrando em A e saindo em B. Assim fica melhor. Então, em x, quais forças nós temos? Temos apenas Px. E como nós precisamos definir direção e sentido, vamos colocar aqui x, vamos colocar aqui O, vamos colocar aqui y. Esse y parece um G, né? Tá? E aí nós temos... Z não tem porque isso aqui está no plano, né? Então, o Z estaria saindo aqui do plano. Tá? Então, aqui nós vamos ter apenas Px positivo. Tá? Igual dm dt é o nosso m ponto, que nós já vamos calcular. Vb menos Va é a nossa parcela de x. Então, Vbx menos Va em x. Tá? Lembra que ó, isso aqui vai ter sinal, tá? Vbx, Vax tem sinal, tem que tomar esses cuidados aí. Tá? Por quê? Porque é componente de vetor. Px também é componente de vetor, apesar que é a nossa incógnita, né? Mas ela também é componente de vetor. Se você tivesse um valor para ela, você teria que colocá-la aqui com o seu respectivo sinal. Acabei mudando a cor aqui, né? Só um pouquinho, deixa eu voltar a nossa corzinha aqui. Vamos colocar tudo em magenta, essa parcela aqui. Tá. É isso.
Então aqui nós temos o nosso vetor, né, com duas direções. Esse vetor aqui, vamos colocar o igual mais para baixo. É igual. Isso aqui é uma constante, né, esse m ponto. Nós podemos até deixá-la aqui uniforme, né, não tem por que colocar nos dois termos. Então vamos deixá-la aqui uniforme, o nosso m ponto. Tá? E ali em cima a componente x e a componente y. Então, aqui embaixo fica VBY menos VAY. E aqui o nosso PY. Deixa eu só anotar aqui. PY. Vamos substituir os valores, então, que nós conhecemos do problema. Vamos fazer uma análise aqui. Bom, Px e Py são procurados. Vax e Vay, ora, nós conhecemos os dois, né? Porque só tem componente x aqui, ó. Tá chegando, né? Tá chegando em x no sentido negativo. Então esse valor é conhecido, é menos 40. Olha lá, ó. Tá chegando aqui com V1 e está no sentido contrário ao eixo do x. Então, Vax conhecido. Vay, 0. Tá? Vamos fazer umas anotaçõezinhas aqui. 0. E esse aqui, ó, é menos 40. Cuidado com o sinal, tá? Então, Vay é conhecido. Vax é conhecido. Vbx, ora, lá em cima, ele sai só em y. Então, o jato d'água ele se projeta para cima. Então, Vbx é 0. E Vby? Vby é o mesmo fluxo que chega aqui e sai lá. Então, ele só muda a direção e o sentido aqui, né? Ele só muda, mas o módulo da velocidade é o mesmo. Então, você coloca aqui 40 e ele é positivo, é para cima. Então, nós já podemos praticamente resolver, mas ainda falta aqui, ó, o m ponto. O m ponto nós vimos que é quem? É a vazão volumétrica vezes o ρ. Mas a vazão volumétrica, já vamos isolar aqui, só mudar a cor para a gente ficar na mesma tonalidade ali. Então vamos fazer aqui, ó. Então o m ponto é igual. Vazão volumétrica é o V1 vezes a área. Então fica V1 vezes a área vezes o ρ. E aí você pode ter o valor. Então ter o V1, veja bem, o m ponto é trabalhado em módulo, tá? Na segunda equação, no segundo caso, nós temos que cuidar com o m ponto, que quando ele está entrando no sistema, ele é positivo, está agregando massa ao sistema. Quando ele sai do sistema, ele é negativo. Aqui não, nesse primeiro caso, o m ponto é tomado em módulo, não se preocupe com o sinal. Então o V1 não é tomado aqui mais 40, menos 40, é em módulo. Então 40 já está no SI. A área é 500 milímetro quadrado. Então, vamos colocar aqui o nosso 500. E o mili é 10 na menos 3 e ele é ao quadrado. E aí sobrou quem? Sobrou o metro quadrado. Você só pegou esse mili e transformou para 10 na menos 3 ao quadrado. Ele é uma forma de abreviar uma base 10 aí, né? E ficou em metro, então, aqui. Tá? E o ρ nós vamos usar aqui o ρ 1000, né? Não está citado no problema, nós vamos usar a massa específica da água, que é 997, mas a gente está usando 1000, tá? Então 1000 kg por metro cúbico, tá? Aqui vai ficar metro quadrado e aqui vai ficar metro por segundo, né? Então, ó, metro cúbico com metro quadrado e com metro por segundo sobra quilo por segundo, tá? Então já dá para nós fazermos o nosso cálculo. Vou colocar o m ponto calculadinho aqui, ó. Tá? Então vamos fazer a conta aqui. Vai ser 40, 500, mas ele está ali numa base 10. 500, então, vezes 10 na menos 6. Vezes e 1000 vezes, que vai dar 20, né? Vai dar 20 aqui. Então é 20 kg por segundo.
tá? Então, esse valor aqui vem aqui no meu ponto. Então, nós estamos prontinhos, vamos montar em x, ó. Então, nossa equação em x fica px, em y, py. Aqui, ó, vai ser o nosso 20. Lá dentro, quem que nós temos? 0 menos 40. Então, ficou 40. E embaixo, 40 menos 0. Então, ficou 40. Tá? Nós vamos ficar aqui, então, com px igual... Só deixa eu fazer uma verificação, só um pouquinho. É isso mesmo. Fiz a verificação, ó, daí vai dar 2 vezes 4 dá 8, vai dar 800. Então, px é 800 newtons e py 800 newtons. E os dois deram positivo, né? São componentes de vetor, porque realmente, ó, é esperado mesmo que para manter isso aqui em equilíbrio tem uma py apontada para cima. Para manter isso aqui em equilíbrio tem uma px apontada para a direita, tá? Então, as respostas, né, a este problema são esses dois valores aqui. Se você traduzir isso aqui para quilograma-força, que é uma unidade mais palpável, né? Quanto que é 10 kg-força? É você segurar 2 pacotes de arroz, né, de 5 kg, né? Isso aí é 10 kg-força. Então, você aqui está com 80 kg-força. É bem grande esse valor. Mas por que esse valor todo? Ora, porque a cada segundo, olha só, a cada segundo eu preciso de uma força que freie em x, né? Que freie esse volume de 20 kg que está chegando a 40 metros por segundo. Vamos botar aqui em quilômetros por hora para a gente ter uma ideia melhor, né? Então, 40, 3,6 vezes, olha, ele chega a 140 km por hora, 144 km por hora aproximadamente. Ele é freado, tá? Em 1 segundo tem que ter uma frenagem. Quem faz esse papel dessa frenagem é essa força em x aqui, esses 80 km força. E depois a outra força acelera para cima, né? Mais 80 kg força em 1 segundo, acelerando aí 20 quilos, 4 pacotes de arroz, né? Acelerando em 1 segundo, né? Em 1 segundo, fazendo essa aceleração. Então, é essa visualização real que você tem que ter para você conseguir captar a ideia global. Não basta ter o cálculo físico e matemático, procura visualizar isso, porque essa visualização é que você efetivamente vai usar na engenharia, né? Você pode até fazer cálculos, mas se você não começa a visualizar os seus problemas da engenharia, pode ser na área elétrica, na área de mecânica, na área de construção civil, né? Se você não visualiza isso, você tem dificuldade de traduzir isso no papel. Você até traduz com equações e tal, mas o teu conceito é mais fraco. Então procura visualizar isso na tua vida, tá? Então beleza, então nós temos aqui um problema de fluxo contínuo, tá? Então bons estudos, vão se preparando, fazendo as anotações, revisem as aulas para terem aí uma boa performance na sua avaliação. Até mais.